E aí, meu povo, bem-vindos a mais um Cola no Grid. Eu sou a Laís, mais conhecida como Lai, e eu estou aqui com os meus parceiros de todos os grandes prêmios. O Moacir, o Moa do Reaceleração, e o Léo Jacomassi. E hoje nós vamos falar sobre tudo que rolou durante esse grande prêmio de Miami, também o que rolou na sprint, o que rolou na classificação. Temos muitos assuntos, inclusive alguns assuntos extra-pista para comentar. E assim, já vou aproveitar, falar para vocês baixarem o Band Play, entendeu? Nos assistir aí online, ou também, quem tiver aí pelo YouTube, uma boa noite, né? Já vai sair um pouco mais tarde, mas vai ser uma boa noite para vocês. E é ótimo contar com vocês aqui conosco. E aí, Moa, gostou do Grande Prêmio de Miami? Boa noite, Lai, boa noite, Léo, boa noite a você de casa que acompanhou esse GP na Band e agora tá aqui com a gente acompanhando a nossa resenha. Foi legal demais o GP. Assim, poderia ter acontecido uma coisa que disseram que ia acontecer bastante e nem é isso que você tá pensando. Vai começar o Grande Prêmio de Miami. Mas é a chuva, que não teve a chuva nesse GP. Entendi. Aconteceu o caos na largada, a gente viu várias disputas de posições, mas a tal da chuva que aconteceu na sprint, que cancelou a F1 Academy hoje, não aconteceu no GP. Mas mesmo assim, não foi um GP. Já tivemos GPs muito mais chatos aí. Foi legal o GP. Teve muita tretinha ali, muita ultrapassagem, então foi legal. Eu achei que você estava falando desse acessório do seu lado aí, Hoje cara. nós vamos zoar bastante o Moa. Amigos, hoje eu vou virar essa mesa pra cima do Moa. Ele vai virar a mesa pra cima do Moa, tá? Eu sei que muita gente às vezes ficou um pouco chateado, entendeu? Mas hoje quem tá chateado é o Moa, entendeu? Hoje ele tá com o seu balde de pipoca vazio. O difícil foi aguentar no grupo aqui da firma. Quem vai vestir a pipoca Meu vai balde ser de ele, entendeu? pipoca era pra esse balde você, que acompanha o Cola no Grid, acompanha o Reaceleração e nós, sabe por que esse balde de pipoca era pra vir cheio. Era pra ter uma fotinha aqui, ó, do nosso menino, o menino Lando. Mas não teve. Mas não teve. Então, ó, o balde de pipoca tá vazio, Vai tá ficar vazio pra hoje. ele hoje. E ó, eu vou aproveitar e chamar o Léo aqui. Opa! Porque o Léo, Estou gente, aqui. ele tá no momento dele de revenge, entendeu? Porque ele esperou esse momento pra zoar o Moa. Ó. E assim, me conta, amigo, o que você tá achando desse grande prêmio? Não, hoje é o seguinte, hoje eu vou hablar. Moa vai ter que me engolir, senhor Moa, vai ter que me engolir. Inclusive, direção, faça depois um corte dele colocando esse baldinho na cabeça, que usarei colocar de novo, vou colocar de durante novo toda a aqui, temporada. Aí, ó. Isso aí, ó. Vai, tirem os prints aí, eu sei. Pode tirar os prints. Pode me Atenção. xingar, Teve vai. muita gente brava com a gente, É isso hein? aí. Por conta Me dessa xinga, brincadeira. me xinguem, vai, podem me xingar, que eu sei. Um monte de mensagem, galera, mandando lá no Reaceleração. Aí, ó. Você não gosta do Norris, você não sei o que lá, aí, ó. Pronto aí, ó. Pronto, quem vai Tá vestir bom, o pode balde falar. de pipoca é ele. Hoje foi o dia, hein? E agora, já que nós estamos falando do que tudo que rolou, vamos começar falando por ele. O nossa gigante tela aqui Corrida, hein? fala sobre ele, o nome do momento, né, gente? Ele que, ó, temos um dado interessante. Oscar Piastri já tem mais vitórias que Lando Norris na McLaren. Hoje, ele abriu ainda mais vantagens no campeonato, se tornando aí um líder mais isolado. Desde o começo da temporada, eu acho que é o líder com mais vantagem de O pontos. maior número de vantagens da temporada. E assim, chegou, gente, a abrir 8 segundos do seu companheiro de equipe. Ainda deu uma sambadinha pra Que gente, isso? maravilhosa Sambadinha e tudo, que no isso? fim da prova. Acho que foi a maior comemoração que a gente viu dele. Homenagem hoje. a Rubens Barrichello, com certeza. né? Entendeu? E é isso, gente. Eu quero saber, Mo, o que você achou dessa vitória maravilhosa? Não, primeiro que a sambadinha de Oscar Piastri foi uma coisa lendária, né? Não, que isso? Ele que é a pessoa que não se expressa nem um O Ice pouco, Boy. em nenhum momento. E comemorou, a lá né, Moa? Kimi Raikkonen Fez, e comemorou. cerrou punho, Cerrou comemorou. punho. E por que eu acho dessa comemoração? Não sei se depois vocês concordam comigo, você de casa. O Piastri, apesar de estar na liderança do campeonato, apesar de estar vindo confiante, ele no quali agora para o GP acabou se classificando só na 4ª colocação. Então, ele sendo o líder do campeonato, não pode cometer esse vacilo, porque o Max, com essa Red Bull do jeito que tá, que não é o carro dominante, tá fazendo milagre, então os carros da McLaren não podem perder pontos, já que eles estão dominando. Então o Piastri largar em quarto seria um risco muito grande. Por quê?
O Norris, o seu companheiro, ia estar na frente. Verstappen, tudo bem com o Antonelli, ele até deve ter achado que ele ia passar. Então, tudo que aconteceu, ele ultrapassar o Max, se aproveitar do momento da disputa de Max e Norris e esticar a vantagem e vencer do jeito que ele venceu, então eu acho que por isso ele acabou extravasando e ali comemorando, fazendo até... Ficou tão clara essa comemoração eufórica, porque ele até dançou. Gente, E ele é um cara muito contido, eu então quando o cara acompanho faz isso, ele tá em êxtase. Eu acompanho o Piastri desde a base. Eu nunca vi ele comemorar tanto. Foi inacreditável. E sim, né, gente? Não é à toa que eu estou com este boné. Pra quem não percebeu, McLaren. é um boné da McLaren, tá? Mas é um boné da McLaren em edição especial, porque essa semana celebramos aí as homenagens, né, de 1º de maio, que não é bem uma... É uma homenagem que a gente sofre, né? Sim, é. Mas a gente quer manter o legado, né, do Ayrton Senna vivíssimo. legado. Inclusive, temos aqui uma réplica feita por quem pintava os capacetes, né, de Ayrton Senna, do Cid Cid Special Painting. E eu vou chamar o Léo para falar sobre essa maravilha que tá aqui Claro, hoje. pra mim é uma honra, né? Eu conheci o Alan aí mais ou menos quase um ano, que participa dos nossos eventos ali do Paulista Automobilismo, né? Junto com a gente lá na Interlagos Sport Marketing. E o Alan foi no nosso podcast lá no Race TV. A gente teve uma resenha muito legal, contou vários bastidores e histórias, não só do Ayrton, mas de um dia que ele teve que, junto com o pai, né? Com o Cid, né? Que leva a marca, pintar um carro da Lotus, que pegou fogo lá em Interlagos, aí tiveram que levar lá pro ateliê deles, eles pintaram um carro da Lotus, são várias histórias legais. E nessa data especial, liguei lá pro Alan, né? Falei com a Estela também, que é filha do Alan. Falei, gente, a gente vai tentar levar um capacete de vocês lá pro programa. Tudo bem? Então a gente tá com essa réplica feita, né, pela Cid Special Paint lá com o Alan, com a Estela, toda a equipe. Inclusive essa aqui é uma réplica de 93 da corrida de Donington Park, que ele teve aquela show de ultrapassagem na primeira volta, que ele passou todo mundo, né, na primeira volta, aquela chuva intensa. Sim. Então, pra gente é uma honra aqui, mais uma vez, em nome do Grupo Bandeirantes, aqui meu, do Moa, da Lai, receber uma réplica aqui feita originalmente por quem sempre pintou os capacetes do Ayrton, lá pela Cid Special Paint. Então, agradecer e vamos falar muito daqui a pouquinho, Sim. essa data importante aí. Mas falando do GP, queria já emendar isso aqui também, Oscar Piastri agora tem 17 pontos de vantagem. E isso já começa a pintar na cabecinha do Lando Norris, aquela coisa de... Meu Deus, será que vou perder pro estreante, pro novato da equipe? Eu acho que o Norris agora vai ter, gente, que respirar fundo, colocar a cabecinha no lugar, falar bem, parar de também de ficar falando muito na imprensa, ai, que eu não tô conseguindo, que eu aquilo. Vamos, uma dica pro Landinho aí. Alô, Landinho. Ou coloca naquela tradução inteligente artificial em inglês aí. Se fecha um pouquinho, meu amigo, né? Com a família, com os amigos mais próximos, até uma ajuda mais profissional para você tentar, cara, buscar o garoto. Porque o garoto é mente de pedra, né? É difícil. Vai levar até o final, se disputa até o final e com certeza já é candidatíssimo ao título. Tá cedo? É a sua sexta etapa, né? Mas agora a gente tem tá um se detalhe. encaminhando, Tem um hein? detalhe. O próprio Lando Norris, recentemente, numa entrevista, disse que ele erra por querer demais e que isso acaba atrapalhando. E para quem não sabe, gente, a gente às vezes faz piadas aqui e tudo mais, mas o Lando Norris, ele lida com questões A gente de faz saúde. piadas? Não, agora falando sério. Mas é que o Lando Norris, ele lida com questões de saúde mental, então ele já falou isso abertamente, sobre transtorno da ansiedade e tudo mais. E assim, você ter um companheiro de equipe com uma mentalidade tão fechada e tão trabalhada como Oscar Piastri, ou ele vai ter que, né, igual você falou, buscar uma orientação nesse sentido e se blindar mais. E assim, a gente recebeu alguns comentários no nosso post, estou com ele aqui, inclusive, é o nosso caminho de comunicação com vocês, então mandem comentários lá sobre o que vocês querem que nós trazemos aqui, e os principais comentários e assuntos relevantes nós vamos ler aqui para vocês. E muita gente aqui, ó, Oscar Piastri, melhor que quase todo mundo do grid, quase. Será Aí que teve ele tá gente... colocando esse quase Verstappen, será? Inclusive, vou adiantar mais uma pauta daqui, mas a gente vai discutir no final.
Ó, mandaram aqui, ó, Pistachinho, eu amo, o Pistachinho abrindo o sorriso para Lili. O Homem de Gelo tem um ponto fraco. Lili Aí, ó. é a namorada dele, gente, então... Isso não é filha de Verstappen. Não, né? calma. Vou deixar bem Não, claro. não, Calma. não. Eu acho assim, eu até brinquei esses dias, gente, que assim, o Piastri, ele tem umas manobras a lá Verstappen, né? Aham. Eu até fiz um meme ontem falando que o Piastri foi filho do Verstappen na vida passada, porque o Kimi Antonelli na sprint, Aham. enfim, nós vamos falar disso. Vou adiantar uma pauta aqui rapidinho, antes de Sim, você ler mais um claro. comentário. Bagre do dia, Max Verstappen. Depois a gente discute. Eu vou virar essa mesa. Vamos Eu vou nos virar essa comentários, mesa, entendeu? Porque Comentários, Moa, me salva. eu vou virar essa mesa. Lucas comentou aqui, L. Crusca, Piastre, P1 e Foguinho. Quer dizer que ia vir on fire. On fire. Algumas pessoas aqui, o Muniz falando o Verstappen no pódio, a galera apoiando o Bortoleto. É isso, ó. Seja a pessoa que Isso. apoia o Bortoleto, pelo amor de Deus. Já tá difícil, vocês viram hoje? Já tá difícil a gente apoiando, o carro não ajuda. Imagina se não apoiar. Meu Deus do céu. Bortoleto P10, na torcida pelo Bortoleto, aí ó. Eu tava É na isso. torcida por uma coisa, gente. E eu queria muito que isso acontecesse. Era a chuva. Eu queria a chuva. Porque o que foi a sprint? Ele levantou o a baldinho. gente vai falar da corrida, a gente tá falando da corrida, mas a gente tem que trazer sprint. Porque pra quem não entendeu ainda, tivemos duas corridas. Uma ontem, que é a corrida sprint. Porque final de semana sprint a gente tem um treino livre, uma classificação que classifica para a corrida sprint, que é uma corrida era 19 voltas, acabou sendo 18 por conta do atraso, por conta da chuva. Sim. Aí depois tivemos a classificação para a corrida de hoje. E assim, gente, o que foi aquela sprint maravilhosa, tumulto. Primeiro, o Leclerc, coitado, não chegou nem a largar, porque ele rodou. Ele rodou. E aí, ferrarista? Entendeu? Pareceu, foi Interlagos ano retrasado, não foi? Foi, Que na volta de foi. apresentação. Na volta de Nossa, apresentação. Ele foi de Ai. encontro ao mundo. Então ele tem um histórico. Tem um histórico. Ele tem um histórico. Aí não bastasse isso, gente. Foi um tal de Beyblade, sabe? Foi uma galera. O Alonso, coitado. O que tá acontecendo com o Alonso? O Alonso, ele tá ali, tipo assim, roda, entendeu? Peão ali, coitado. Entendeu? A gente viu o Stroll, gente, terminar em sexto, entendeu? A gente viu o Foi. Stroll terminar Que em loucura. sexto. E detalhe, a gente teve o quê? Bortoleto à frente de Verstappen, tá bom? Exatamente. E o print é eterno. O Né? print é eterno, tá? Chegou, tá à frente do Verstappen. E o Verstappen tomou penalização, gente, porque a equipe, sério, parecia um show de horrores. O que é que foi aquele pit stop? Não, aquele pit Aí stop liberaram lá. o Verstappen em cima do Antonelli. do Antonelli. Arrebentou a asa ali do Verstappen. O Antonelli, o coitado do Antonelli, tomou um dive bomb. Nossa. quase tomou um dive bomb do Não, e Piastri. perigo Mas é que o classificou Antonelli muito bem, voltou, mas perigo dele tentar entrar e bater nos mecânicos todos que Sim. estavam na Perigoso frente. mesmo, né? Era, não, muito perigoso. Sim. Inclusive, se classificou muito bem para sprint o Antonelli, né? Uma coisa que nos treinos tava bem a Mercedes, ninguém tava esperando nele o Russell classificar bem para sprint, nem para principal. Na principal, ele classificou em terceiro, uma ótima posição de largada pro Antonelli, né? Um estreante aí que a gente vai ter que engolir, porque eu achei que não seria tudo isso, não. Confesso, Olha, meus muita amigos. gente que eu Também venho achei. conversando achava que, assim, é aquela coisa. Ia decepcionar. Ia decepcionar. Eu até falava, gente, será que não estão cometendo o mesmo erro que cometeram com o Sargent? Não Uhum. estou comparando, tá? Não, antes que vocês... Não estou comparando Kimi Antonelli e Aham, Sargent, tá? isso, Não. isso. Estou falando Torcedores, que... calma. Calma. O que eu tô Mama- falando... A Mami vai explicar. Vou explicar. A Mami vai explicar para as nossas crias. Vamos Quadro lá. Mami Explica. Mami Isso. explica. Quando eu faço essa comparação, gente, é porque o Sargent não era um mau piloto na base, mas ele não estava pronto para estrear na Fórmula 1. Exatamente. E aí, o que acontece? Colocaram o menino na Fórmula 1 sem qualquer preparo, sem... mas ele fez Fórmula 2, Fórmula 3. Gente, não é porque você fez uma Fórmula 2 ou uma Fórmula 3 que você está preparado para um ascento da Fórmula 1. A gente tem que ser fatos. E ele fez uma base ok, mas não estava pronto ali. Ele tinha que ter feito mais um ano de Fórmula 2, eu acho. Ele tinha que ter trabalhado mais para chegar na Fórmula 1. Aí chegou na Fórmula 1, foi que ele acabou com a carreira do guri. O guri nem corre mais. Acabou mesmo o automobilismo para ele. E aí, o que eu tô falando é que eu achava que o fato de terem pulado a F3 do Antonelli e ele fazer um ano de Fórmula 2 que ele não foi bem, vamos ser justos, Sim, ele não sim. foi bem na Fórmula 2.
ele já ser jogado na Mercedes, eu falei, vão queimar um super talento. Mas, gente, Toto Wolff é um homem esperto. Ele viu além do que os nossos olhos estavam enxergando. E, ó, ele tá calando sim a nossa boca. Pra mim, é o melhor rookie até o momento. Sim. Então, Entendeu? não estamos falando nem de posição de chegada ou de largada, mas num De contexto geral. consistência. Consistência. E tudo que vem mentalidade, mostrando, e exatamente. trabalhando O ali. que o Toto Wolff abriu um sorriso na pole position na foi sprint do Antonelli foi Não, coisa... e ele no rádio, tipo assim, ontem o Antonelli, assim, tipo, gás, assim, galera, tipo, eu não sei nem o que falar. Aí o Toto, Kimi, é sprint, não vale nada, segue. Porque o coitado sofreu, viu? Sofreu. Ai, Exatamente. gente. E essa sprint, né, pra gente acho que fechar a sprint, aconteceu muita coisa, Sainz batendo, Alonso batendo, como você comentou, e não é de propósito, eu vou trazer não é, mas a gente tem que pontuar isso que aconteceu. Nosso menino Norris tem muita sorte. A sorte em Miami tá conectada com ele, porque São pistas, né? bem no momento, você que estava assistindo a sprint viu, mas assim, ó, bem no momento daquele safety car e bandeira amarela do Alonso, no momento que apareceu a bandeira amarela, Ele o tava safety saindo car, do pit. o Norris estava entrando, É, foi verdade, literalmente entrando. E aí, como ele estava no começo ali da entrada para fazer o seu pit stop, o Piastri vinha de pneu mais novo, obviamente ia ultrapassar o Norris, só que aí ele teve que tirar o pé, e nesse do Piastri tirar o pé, o Norris conseguiu ir, trocar o pneu, voltar na frente e vencer essa sprint race. Senão Então, era pra ser duas do Piastri, hein? Era pra ser exatamente. duas Então, do o Piastri. sortudo... E aí, agora eu vou elogiar o Norris, porque tem que ter uma sorte de vez em quando Opa. também, né? Diretor, Então, congela. opa. Corte. Teve- Eu acho Entendeu? que, né? Ele Câmera da teve verdade. o seu Câmera da momento de verdade. sorte. Por favor, Norris. eu acho que... Vamos dar um close, porque ele Meus vai falar. parabéns que você teve a sua sorte do final de semana na sprint. Meus parabéns, meus parabéns. Entendeu? Assim, Maravilha. foi sorte, mas Mas venceu. acontece. Todo, Venceu. todo vencedor, todo piloto tem que contar com a sorte Sorte de também, campeão. gente. Aquela Venceu coisa, com o sorte seu de campeão. capacete de lantejola. Ele venceu. Discoteca. Capacete Tecado, lindo, né? inclusive. Ah. Todo... Todo mundo falou, capacete geração Z. Muito pelo contrário, capacete raiz. Discoteca. Raiz, é. Discoteca, assim. Aquele Globo Disco lá, não sei todo o que, diferentão. aquela coisa toda. Isso aí. E, gente, já que a gente falou aí do caos na sprint, eu queria, voltando pra corrida de hoje, que eu Ela- acho que... Só não faz cor dessa dancinha minha agora que eu achei ridícula, tá? Mas Você tá se inspirando no Piastri, É, né? Você tá vendo no você tá. Piastri. Tá vendo a foto do Piastri aqui, ó, direto? Isso. Mas puxando pra... A gente teve a classificação depois do detalhe. Vamos num detalhe. Muito importante. Que a gente vai conectar num outro assunto. Bora. Verstappen. Tomou a penalização. Foi lá pro coitado, né? A corrida dele, da sprint, gente, foi um desastre, né? Um Foi. desastre. E aí terminou o sprint, né? Tipo assim, Pé da vida. pé da vida. E aí... Chateado. Hashtag chateado. Consegui, eu falei, gente, eu até brinquei disso nos meus stories. Ele devia estar assim, né? Gente, eu saí da minha licença paternidade para passar essa raiva aqui, entendeu? Porque, gente, para quem não sabe, Verstappen é pai oficialmente. Ele já era um bônus daddy, né? Um bônus pai da Penélope. Aí ele anunciaram aí na sexta-feira, foi na sexta, que a Baby Lily está entre nós desde o começo da semana. A gente ainda não sabe o dia. Inclusive, a gente quer fazer o mapa astral dela, entendeu? A gente quer saber, né? Libera Inclusive, aí. eu e você encontramos Nelsinho Piquet na Nelsinho Piquet estoque, hoje. mas a gente, obviamente, não ia ter essa cara de pau toda de perguntar, né? Eu bem que eu queria, meu amigo. Bem que eu queria chegar e falar assim, e aí, Nelsinho, sua sobrinha nasceu que dia? mas, assim, não rolou, tá, gente? Mas, enfim, e aí, o homem, eu acho que ele tava com tanta raiva, que ele foi e cravou uma pole, gravou a pole. Ele ainda, eu disse que era uma pole impecável, mas não foi. Ele errou no comecinho da volta. E ainda conseguiu cravar a pole, cravar o melhor tempo da pista. Mas não adiantou nada, porque ele foi engolido Não, ele ficou. pelas A McLaren. pole do ano passado que foi dele foi 1,27,2. Esse ano foi 1,26,2. Meu, um segundo mais a rápido. menos. Lembrando, a Pirelli trouxe uma gama mais macia, né, pra Macia, essa. foi. E eu já falei aqui e repito de novo. Aproveitando que a gente tem um capacete do Senna aqui, D93, coisa de Donington Park.
Verstappen dificilmente vai brigar até o final pelo título, pelo equipamento que tem, não pela qualidade toda que ele já tem, que a gente já sabe de sobra, tetracampeão mundial. Isso nem se discute. Mas pelo carro que ele tem em mãos, né? Então acho que vai fazer uma temporada de momentos épicos que a gente vai ter que levantar e aplaudir ele de pé. Como já falei aqui, não estou comparando, né, a meus amigos mais uma vez, né? Por favor, gente, calma. Só estamos falando de momentos do automobilismo historicamente, como o Senna fez nesse ano aqui de 93, que não tinha um carro para ser campeão, mas entregou Sim. um ano de resultados e ultrapassagens e momentos espetaculares. Então, E por falar em ultrapassagens, vamos chamar a Sim. largada? Porque foi nela que aconteceu bora. muita coisa. Vamos lá. Ixi, teve um monte de treta nessa largada aí, hein? Vamos chamar a largada. Olha Muita lá, gente. coisa nessa largada. Verstappen largou bem. Pra variar. Larga bem, Max Verstappen. Alô, Serginho. Aí, ó, ele deu. O Lando Norris, nesse Ê, momento, Lando Norris. caiu pra sexto, gente. Olha que bagunça, gente, que bagunça que foi. Gente. Aí a gente teve também o lance nessa largada que gerou uma bandeira amarela, que gerou um safety car. Foi safety car? Foi safety car, né? Foi o safety car. Foi safety car. Foi do Doha, né? Foi o quê? Dohan Dohan e e Lawson. Lawson. Ah, gente, o que falar desses dois? Ó, não- Eu achei que o Dohan ia ser demitido nessa, gente. Pois é, mas vazou o áudio, né? Vazou, é verdade! Vazou áudio, verdade! Vazaram Deu um áudio. segundo aqui pra eu lembrar Que desse o chefão, Verdade. gente, momento fofoca no grid. O Cola na fofoca. Cola na fofoca. Vem colar aqui. Câmera da verdade, vem aqui Vai que a gente vai contar a fofoquinha. Pra quem não tá sabendo, o chefão do Mercado Livre, que é o principal patrocinador do... Da YPF, se eu não me engano, aquele lá. Ah, é, da Da verdade. petrolífera, Da petrolífera, isso, verdade. Ele que é o quê? Um dos maiores patrocinadores do Franco Colapinto, ali, né? O que ele fez? Tava dando uma entrevista, achou que tinha sido desligado o microfone, mas o microfone estava ao vivo. E aí, o que ele... Conta, Léo, o que ele falou? É, ele só mandou um Imola, Inimola. Imola, ele foi- Franco Colapinto. O repórter tentou... durante a gravação, ele Cavucar fez a a informação, pergunta, sim. aí o cara deu uma desconversada. Aí, a hora que- Miami, ele, não posso falar sobre isso. Desligou, ele achou que tinha desligado o microfone, mas não. Aí De foi até acordo- baixinho, né? Imola. Inimola. Imola é a próxima. Então, eu Será, achei, meus eu amigos? achei que o Dohan tinha se salvado porque no quali ele se classificou melhor que o Gasly. Então eu pensei, uma sobrevida pro menino Dohan. Só que aí, agora, não vai ter como. É assim, a gente tem uma Infelizmente. semana de folga, né? Semana que vem. Isso, só daqui semana 2 que semanas, vem, Imola. a gente então temos a próxima demissão. Lewis Hamilton pode aparecer sem camisa mais uma vez, porque Lewis Hamilton sem camisa é demissão. É demissão de alguém. entendi. É demissão de alguém. Ele apareceu sem O Léo camisa. ficou meio em choque. Ele falou, ué, o que tem a ver o Como Lewis assim? Hamilton? Gente, isso é uma lenda urbana da internet, que toda vez que o Hamilton aparece, e assim, as estatísticas são bem reais, tá? Ah, é? O homem posta alguma coisa sem camisa. Primeiro rodou, foi o Lawson. Entendeu? entendi. Foi o Lawson, não foi E demitido, pode mas... acontecer, né? Porque vai ter Met Gala agora essa semana? É verdade, tem Que Met ele vai Gala. tá? Fiquem de olho. Se Lewis Hamilton aparecer no Instagram sem camisa, já sabemos o que vai acontecer. Já sabia. Aliás, a gente já sabe, né? Dohan, a gente... Foi bom te conhecer, meu parça, mas... É isso. Acho que vai Tadinho. rolar Ele mesmo. nunca vai ser esquecido por nós pelo GP do Japão, o DRS. Nossa. Aquela do DRS foi assim, ó, Nunca. inesquecível. Mas assim, gente, a gente precisa... Agora sim, agora eu vou falar uma coisa muito importante. A gente precisa de uns pilotos assim... Sabe por quê? Quantas mensagens eu não recebo assim, saudades Latifi, É. saudades Sargent, entendeu? Para ter umas batidas para animar o negócio. Hoje, se tivesse uma batida no meio, mas um safety car mesmo, ou uma bandeira vermelha, ia ter dado uma movimentada. Ah, com certeza. Olha Porque lá, ó. o Piastri... poderia Olha o ajudar. meme, Aí, ó, olha o aí, ó. meme. Isso aí também faltou, né? Isso Cadê? poderia ajudar, hein? A Olha gente, aí. a gente podia ter aqui um botão de vaias. A gente ia acionar as vaias aqui Isso. pro Prometeram clima. chuva e não Qual que é o, entregaram qual que é o nada. As São da Chuva? É eternas o 20 São voltas, Jorge? né? Qual que é? São 18 Pedro? Qual que é ainda. o São da Chuva? São Pedro. São Pedro. São Pedro. Você tá de brincadeira. Não trabalhou lá em Miami hoje, né? Tá de folga. Ele tá de folga, é domingo. Então, porque Hoje que a gente faltou a tinha- chuvinha. Cancelou, ele errou a F1. Ele acertou a F1 Academy, Pois entendeu? é. Era pra acertar a F1. Ah, Laís, mas você queria... Gente, a gente gosta, é do caos. Se Isso você aí. quer assistir, a gente quer o caos. Sabe por que a chuva, como diria o nosso chefe, Isso. a chuva iguala todo mundo ali, entendeu? Aí, gente, é no mano a mano, é no braço.
E era isso que eu digo. E assim, A sprint, por isso que a sprint foi tão emocionante ali e gente, tal. o porque começo da teve- sprint teve- foi muito bom. Eles tiveram que parar o começo da sprint, deram uma bandeira vermelha, porque impossível, gente. Estava impossível. O spray estava muito alto de... Tava. É, quem não asfalto gosta da também, chuva é o né? Leclerc, né? que bateu. Não é a primeira vez, né? Outra coisa que eu queria comentar. A gente teve só um safety car nessa e 2 safety cars virtuais. Por quê que a gente teve safety car? Primeiro, a gente vai ter que falar, notícia triste para nós brasileiros, que Bortoleto, gente, Gente. classificou bem, foi pro Q2. Por pouquinho não foi pro Q3, foi por muito pouco. Classificou à frente do Huckenberg. Mas o carro, gente... Comemoramos como se fosse gol na final da Copa, Nossa, esse sim. Q2. Que quali Aqui, ó. sensacional, né? E aí a gente vai, infelizmente, ter que repetir esse Ele meme. ele ficou em 15º na 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 sprint, na frente de quem? De Verstappen. Max Max Verstappen. Verstappen, Quem né? é Max? Tô Quem é brincando. Max Ultrapassou Verstappen o perto de Hamilton na primeira Bortoleto? volta, né? Ultrapassou o Hamilton na primeira Hoje volta. também, olha Ah, só. é verdade. Aí, ó, você que não... Você que fala mal criticando o Bortoleto aí, a primeira coisa, você não é fã, hein? Já começa errado. Tá comendo já, mas pode cancelar, não é fã. Falou mal do Bortoleto, não é fã, não. Segundo, gente, ele largou de Sauber. De Sauber, ele ultrapassou o Hamilton. Ah, mas não aguentou. Gente, ele tá de Sauber. Ele tá literalmente com um trator da pista, tá? O trator que o guincho que tira os carros da pista é mais rápido que a Sauber. Entendeu? Ai, o tratorzinho verde. Ó, e tem outra coisa. Ah, mas vocês estão protegendo o Bortoleto. Tamo. Protegeremos. Tamo, e sim. seremos parciais com o Sou Bortoleto clubista. até o final. Sou Clubista até o final, é isso aí. Não, mas ó, eu vou comentar um negócio com vocês. Agora falando sério. Eu tive um bate-papo hoje muito legal com o Sérgio, gente. O Sérgio, ele é preparador de pilotos, tá? E ele trabalhou com o Gabriel desde pequenininho. Então, assim, ele acompanhou o Gabriel no pior e no melhor do Gabriel. E hoje a gente conversando, inclusive, um abraço pro Serginho. Serginho, parceiraço, sempre... tudo que a gente precisa na estoque, ele tá ali, né? A gente vai falar que rolou estoque também hoje. Isso. E, enfim, o que ele falou? Que ele teve um contato com o Gabriel e o Gabriel tá, assim, gente, sedento, porque ele quer brigar, mas, assim, ele fala, olha, eu vou abrir DRS, eu chego próximo, o carro simplesmente não vai. Ele não consegue, não tem velocidade reta, nem com DRS. Então, assim, para ele um processo difícil, mas que ele tem ali Verstappen e o Alonso, gente, falando para ele, olha, calma o seu espírito, se diverte esse ano, aproveita para conhecer a equipe, porque tudo vai mudar no que vem. Então, assim, palmas para o pai Alonso e para o padrinho Verstappen, que estão cuidando do nosso guri, mas que, de fato, gente, o Bortoleto, ele tá, assim, sedento, ele tá na fábrica todo dia, ele ajustou o simulador da Sauber, tá? Ele ajustou o simulador, tá ajustando o volante da Sauber, isso é com coisas que vocês nem imaginam que acontecem. Então, assim, calma, ele não tá ali, gente, ele não vai brigar, ali na frente. Infelizmente, ele não tem carro para isso. Ah, mas o Huckenberg. Gente, o Huckenberg foi contratado como piloto para testar as peças, as evoluções dos carros. Então, ele vai acabar andando à frente, sim. Mas na hora do mano a mano, como aconteceu no quali ontem, quem saiu na frente? Bortoleto. E é isso. Ele passou o Hamilton hoje, ficou à frente do Verstappen. Para mim, dá ouro para ele. Exato. E o Huckenberg, tá na Fórmula 1 desde 2010, 15 gente. anos, Ó, 15 tá anos. um tempão aí. Então, se tem um cara que é experiente, é ele. Mesmo assim, ó, Bortoleto 2 vezes já foi pro Q2, já terminou à frente do Huckenberg. É isso. O brasileiro também, gente, é uma cobrança ali que, se o Bortoleto tivesse na Mercedes, aí a gente entende, né? Aí sim, brigar por pódios, brigar... E mesmo fazendo essa comparação, porque o Antonelli tá... Mesmo assim, eu fico às vezes pensando, será que a torcida italiana, que é a origem do Antonelli, cobra desse jeito igual o brasileiro cobra? Eu fico Gente, honestamente com essa parece dúvida. que às vezes brasileiro, eu falo que o brasileiro tem um pouco de síndrome de vira-lata, gente. Assim, a gente não pode. Já foi tão difícil para nós termos um piloto, a gente ficou tantos anos pedindo. Primeiro, gente, é sério isso, a gente brigando para ter a representatividade de ter a Interlagos, que foi eleita a melhor corrida da temporada passada. E assim, vem entregando melhores corridas, tanto é que eles não tiram a sprint daqui.
né? Porque sempre é muito boa. Desde 2021 tem Desde que sprint aqui em estreou Interlagos. sprint, tem sprint em Interlagos. E você pode ver que isso não é em todas as pistas, tá? Só aconteceu com Interlagos. E mesmo assim a gente não tava lá em Drive to Survive. O pessoal ficava possesso. Ah, piloto brasileiro. Tinha o Drogovic, não conseguiu o assento. Pode, quem sabe, na Cadillac. Claro. Né? Na disputa. Estamos na disputa. Vai dar certo. Vai dar certo. Ah, mas aí veio o Bortoleto. Bortoleto entregou, gente. Ele foi campeão na Fórmula 2, foi campeão na Fórmula 3 no ano de estreia. E agora ele chega na Fórmula 1, tá na carroça da Sauber. Os caras estão falando agora. tratorzinho aqui, falando né? dele. Ah, eu fico nervosa, eu fico revoltada, gente. Eu Coitado. fico revoltada, entendeu? Vamos orar pelo nosso tratorzinho, sim, e vamos comprar produtos dos patrocinadores isso no aí. Bortoleto para poder botar dinheiro para transformar o tratorzinho em uma máquina. Mas de é voar. bonitinho, né? É É bonitinho um o trator. tratorzinho, é um É tratorzinho, bonitinho. gente. Inclusive, Bortoleto, a gente tá falando um pouquinho da equipe da Sauber, né? A equipe do Bortoleto trouxe novas atualizações para o carro, mas são atualizações que são programadas, às vezes, na pré-temporada ainda. Então, fizeram a pré-temporada, ó, a gente vai colocar em tal etapa tal atualização, tal outra etapa tal outra atualização. E agora, desse montante de 6 etapas até agora, ou das primeiras uma e segunda etapa, eles começam a fabricar para as próximas etapas, começar a se programar para as próximas etapas do meio, fim da temporada. E também, é claro, a gente sabe que o projeto Sauber/Audi é o ano que vem, né? No caso, Audi. E claro que a montadora, a fábrica, vai investir pesado o ano que vem, porque vai ter o Norman White da fábrica, vai ter todo mundo que eles querem a partir do ano que vem. Então, Dinheiro, né? O Dinheiro dinheiro que que não. entrou do fundo árabe, que Árabe. entrou, que comprou parte do fundo. E detalhe, para quem não sabe, a mudança grande que vem para o ano que vem é de motores. E os motores terão um novo biocombustível que foi desenvolvido por Porsche, que é o quê? Ali, ó, a mesma fábrica ali, ó. exatamente, Entendeu? o mesmo grupo, né? Então, mesmo grupo. Ou seja, a chance da Audi entender melhor como vai funcionar esse motor é muito grande, gente. E como já falamos aqui, a Audi nunca entra para ser mais uma. Nunca entra. Briga ou é Exatamente. campeã Le Mans. E até por isso fica Ali. num dilema para esse ano. O ponto que vocês trouxeram é muito legal. Por quê? A expectativa da Audi está muito grande, por todos esses motivos e outros. E aí, a gente vai investir na equipe esse ano ou não? Então também Até tem que esse ponto dilema. vale a pena, né? Até que ponto vale a pena ficar colocando atualização? Por exemplo, no último GP, eu acho que eles não trouxeram atualização. E eu vi na internet comentários. Mas a Sauber tá muito bem, né, para não trazer atualização. Mas não é isso. Sim. É o que você falou. Algumas coisas são programadas. E outra, talvez boa parte da equipe, dos focos de desenvolvimento, de mentalidade ali mesmo, de cálculos de dinheiro, de investimento, tá tudo pro ano que vem. Ou a maioria, não tudo, mas a maioria pro ano que vem. Que é o mesmo dilema que a Aston Martin tá passando. Exatamente. O Adrianil e sequer tá olhando pro carro desse ano. Já foi falado, Acho que inclusive, as duas por eles. equipes são nessa fase também de transição, né? Sim. Porque tá chegando muita gente, então acho que esse ano é mais para todo mundo se conhecer também, ver como um engenheiro trabalha, o pessoal da fábrica trabalha com o pessoal de pista. Então vai ser um ano de adaptações dessas duas equipes que prometem uma grande melhora para o ano que vem, né? Além das já favoritas. E eu queria dizer para vocês que a gente teve um momento muito icônico nessa corrida hoje. Que foi a corrida dos Legos, entendeu? Gente, verdade. Foi o legal. melhor Drivers Parade que eu já vi na Fórmula 1. O que foi essa corrida dos Muito Legos? Para quem legal. não viu, gente, antes da largada, os pilotos fazem um Drivers Parade, que é um desfile que eles fazem ali para dar um oi pra galera e tal. E hoje eles tiveram a ideia genial de pegar carros em tamanho, carros de Lego de Fórmula 1 em tamanho real. Então eles transformaram com Muito Legos. legal, né? Gente, e o que os pneu, pilotos motorzinho. se divertiram. O Alonso, tem até um vídeo do Alonso que ele tá gargalhando. O Yuki batendo, vocês viram? Os Eles caras ficaram se brincando de batendo. carrinho de bate-bate ali. É, E o muito Gabriel falou, né? Terminei a ser umas traseiras, sei não sei o quê. Todo mundo Sério, foi- gente. Quem teve essa ideia, 10 de 10. Eu queria isso no Brasil, cara. Muito legal. Pra você de casa que nunca foi em loco assistir uma corrida da Fórmula 1, como a Lai comentou, em todos os GPs, em todas as corridas, os pilotos, geralmente, eles sobem num caminhão e esse caminhão passa, dá uma volta no circuito bem devagarzinho para os pilotos acenarem, para as pessoas que estão ali, né, em loco, Poderem ver. verem um pouquinho mais de perto os pilotos.
Só que isso aqui foi genial. Não, Foi cara, genial. Isso aqui foi Isso genial. foi genial. Que caminhão que nada. Vamos botar agora daqui Não, pra eu frente. quero esses carros de Lego no Brasil. Gente, isso, sério, primeiro, os caras montaram carros de Fórmula 1 com Legos. Pois é. Isso já é genial. Ainda bota os pilotos pra ir dirigindo. Detalhe, até o volante Até o era de volante. era Muito de legal, Lego. né? Então, assim, os caras arrasaram. E assim, depois vão nas redes sociais das equipes, da própria Fórmula 1, o que esses pilotos viraram crianças zoando, se batendo. O Alonso tava rachando de rir dirigindo. Tava vivendo o melhor momento. Eu acho que foi o carro mais rápido que ele dirigiu esse ano. Nos últimos tempos Entendeu? aí. É o carro mais rápido Pois que ele é. dirigiu esse ano. Vamos ver qual colocação também a Sauber chegou, a Eu Bortoleto acho que eles e o não. Nico Hülkenberg. É verdade. Ou eu vi, não, eu achei Acho que foi a aqui. melhor Ó, temporada, eu achei hein? aqui, ó, em primeiro lugar. Você acha que não tem um resultado, um Resultado pódio? oficial. O pódio dos Legos. Primeiríssimo lugar, Alpine com Olha! Efeito Briatore. Fica Durhan Fica agora. do... Segundo lugar no Corrida dos Legos, Ferrari Ó! com Leclerc e Hamilton. Que Quem tava dupla. pilotando E- era o Leclerc, olha lá, ó, era o Leclerc. E em terceiro, você já deu spoiler? Aston Martin. Olha Aí, ó. só, O Alonso acho que Alonso. foi batendo Acho que em todo esse carro mundo. que o Adrianinho fez. É verdade. Pronto, resolveu. Solucionado esse o Léo É o problema. Adrianinho. protótipo, é o protótipo. É um Isso. protótipo. É isso aí. E assim, gente, agora que a gente falou um pouquinho de corrida, vamos comentar um fato que aconteceu. Eu já meio que puxei Bora. o gancho, mas isso vai levar a gente a fazer um debate interessante aqui. Verstappen, pra quem não sabe, gente, como eu mencionei, é oficialmente pai da Baby Lily. Temos aí a foto. Ai, Ó, que gente, foto vamos dar linda. palmas pra menina Ah, Lily. tá. O paizão do grid, gente. Pra quem não sabe, Kelly Piquet é filha do nosso multicampeão também, Nelson Piquet. Nelson Piquet. E aí, ó, a gente tem a foto Baby linda. Lily, que ela é multinacionalidades, porque o Verstappen é belga-holandês, a Kelly é brasileira-alemã. Sim. É, ela é Vixe, brasileira-alemã, porque sim. a mãe dela é alemã. Aí a menina vai nascer holandesa, alemã, brasileira, belga, sei lá. nasceu assim. E é uma menina, como já se suspeitava, né? Porque, enfim, já tinham vazado uma parte do chá de bebê, a irmã do Verstappen, tipo, falando bem, finalmente uma garota entre nós, porque a irmã do Verstappen tem 3 meninos, que são a cara do Verstappen, xerox. E essa, eu acho que essa menina também vai ser, porque É. os dois são parecidos, né? Eles Enfim, são mesmo. eles Se bem são que o sangue Piquet também é. Todo mundo é bem parecido, né? mas irmãos mas os Piquet. dois são parecidos. Sim, sim. É. Entendeu? Enfim. E aí o Verstappen é oficialmente pai de menina. Já tinha a Baby P, que é filha da Kelly com o Kvyat, mas ele tá com a Kelly, eles moram juntos desde que a Penélope tem 1 ano de idade, ou seja, ele criou a Baby P, ele tem uma relação muito linda, e ele sempre valoriza a Baby P como filha dele, que assim, não mudou muito da rotina, porque eu já estava acostumado com a Penélope. A mãe do Verstappen, a gente fez uma coisa muito fofa, ela colocou na bio a Grana, tipo vovó, do Luke, nananana, que são os 3 meninos, Penélope e Lily. Ah, que É muito legal, fofinha. Da hora. E assim, gente, a menina nasce com 7 títulos nas costas, no sobrenome, entendeu? 4 do pai, 3 do avô. A avó é multicampeã de kart. campeã de kart, campeã verdade. mundial de kart. A mãe do entendeu? Verstappen. O tio é campeão mundial de Fórmula E. O tio é campeão de Verdade. Fórmula E. É. E assim, a menina vai ser a primeira campeã de Fórmula 1. Mulher, pronto. Entendeu? Em É isso aí. 2030. Não, 2030 não. Ela 2025? 2050? É uns 18 anos. 2050? É, por aí. Por Mas aí. daqui uns 20 um pouquinho a anos, mais. é. 25 anos. Vamos ver Lily Verstappen Tomara também. que a gente não precise esperar até lá pra ter uma mulher na Fórmula 1, que eu tenho essa esperança Também. ainda Tomara. que antes, mas... Mas a menina Essa vai é uma carita nascer. aí, né? Não, gente, sem botar pressão, mas assim, com esse sobrenome, com essa história. vai ser difícil, vai ser difícil. Ficar longe das pistas. Mas assim, isso leva a levantar uma questão. Assim, tem uma lenda na Fórmula 1 que fala que todo piloto, quando se torna pai, fica 2 segundos mais lento por filho. De acordo com, acho que foi o Alonso que falou isso. Isso. Foi o Alonso que falou isso. Alonso do Antigo Testamento. Do Velho Testamento, Isso. né? É verdade. Só que, inclusive, o Lando Norris na pole falou assim: eu achei que o Verstappen ia tirar o pé, me enganei, né? Então, isso realmente é um assunto.
E assim, a gente já sabe que o Verstappen fala em aposentar em 2028, que ele quer correr outras categorias, que ele quer principalmente passar mais tempo com a família, quer se dedicar porque ele está no esporte há muitos anos, que isso custou muito dele e da família dele. Ele falou isso em diversos documentários. Isso não é coisa da nossa cabeça, tá, gente? Isso é ele que fala publicamente. E aí eu levanto a questão, gente. Vocês acham que o Verstappen vai tentar, assim, ainda mais agora que a gente está vendo uma Red Bull xoxa, capenga e manca, entendeu? Gente, ela foi engolida, ela não tinha velocidade reta, não tinha velocidade de curva, ela não tinha velocidade nenhuma, entendeu? Foi engolida pelas McLarens e pela Mercedes, né? Entendeu? Largou na pole e foi caindo aí, tentou, só que assim, Verstappen raçudo, não deitou pro Piastri também, não deitou pro Lando, tentou o que ele podia no limite do carro, mas realmente não tinha... É uma coisa que eu tava até falando com o Moa, né, cara? Eu acho que o Verstappen é mestre em fazer isso, em tirar leite de pedra, o tanto que ele se defendeu nas manobras, né? Tanto do Piastri quando ele tava em primeiro, Piastri em segundo, tanto ele depois em segundo e o Lando Norris em terceiro, tentando ele se defender, ele segurou os caras ali perfeitamente, fazendo com que eles perdessem tempo, perdessem rendimento. Claro que uma hora é quase meio inevitável a ultrapassagem acontecer, né? Porque a McLaren ainda está muito bem no campeonato, como carro ainda dominante, mas o Verstappen é mestre ainda em defender, em colocar a pressão, não só no cara que está à frente, mas o cara também que vem atrás, porque fica naquela pressão de, pô, tem que ultrapassar esse cara logo, ele não dá margem, ele não erra, e só deixa a ultrapassagem quando é inevitável, numa reta, quando abre asa, e aí sim não tem como segurar quem vem atrás. Mas Verstappen, cara, ainda nos surpreende, mesmo com o carro que ele tem, nos surpreende assim, isso é modo de falar, né? Porque já é tetracampeão mundial, não tem que provar nada mais a ninguém. Eu acho que ele vai, obviamente, fazer essa temporada com a Red Bull, acho que até a próxima temporada também com a Red Bull. Dependendo como pintar as coisas ali, acho que a Aston Martin pode ser a última atacada dele dentro da categoria e depois pode fazer outra coisa da vida, o que eu acho que não seria nada muito absurdo e nada muito, como você comentou aqui lá, que já vem falando sobre isso, não é nenhuma surpresa também que ele possa fazer outras coisas muito em breve, né? Esse momento aí que a gente tava conversando quando tava acontecendo a corrida foi um momento que o Russell tava disputando com o Norris a posição. E aí, o Norris, na primeira curva, que é para a direita, o Norris foi fazer a curva normal, abrindo para a esquerda, para pegar a zebra de fora e fazer a curva certinho. E o Russell foi defender o lado de dentro. Só que nessa que o Russell defendeu o lado de dentro, ela acabou tendo que frear mais. E na hora da reaceleração. Aí, ó. Na hora da reaceleração, ele acabou perdendo ali a reaceleração em si e o Norris tracionando melhor, reacelerando mais. E passou ali, a gente até comentou. Nossa, parecia que o Norris estava com o DRS aberto, de tão fácil que ele ultrapassou o Russell. Aí o GP foi se desenrolando e aconteceu a mesma coisa com o Piastri e o Verstappen. Só que aí foi o que você comentou e a gente falou na hora. Se vocês lembrarem e reverem, o Verstappen fazia a mesma coisa que o Russell fez se defendendo, só que simplesmente ele tracionava tão bem quanto o Piastri. E o Piastri lutou, hein, gente? Lutou. Então, eu acho que essa disputa de posição hoje, depois vocês forem rever, entre Piastri e Verstappen, mostra o quanto que o Verstappen tá tirando desse carro. Parece até que o Verstappen, nesse momento, não olha nem pro retrovisor. Falou assim, vou fazer minha tangente aqui, você que tá atrás se vire para me ultrapassar, né? Então, o foco desses caras, como ele, como o Piastri, a gente tá vendo, é enorme, né? Então, quando tem alguém atrás, ele não se preocupa muito se o cara tá chegando ou não. Ele continua na linha dele, faz a tangente perfeitamente da curva. E quem tá atrás que se vire. É por isso também que ele se defende muito bem. Porque no momento que alguém tá atrás, simplesmente não sofre essa pressão de quem vem atrás, né? Então, ele treinou muito bem ali. Sempre. Ele teve um cara pra treinar e ele testar muito lá em 2021, né? Ele e o Hamilton tiveram vários treinos disso daí. Exato. Vale dizer, gente, que saudades 2021. Saudades. Saudades. Eu preciso saudade de sofrer. Sofrer por tal o quê? Por estar brigando por título. Porque dessa vez a gente sofre porque o Verstappen pode não terminar em terceiro. Ai, senhor. E o torcedor do Hamilton da Ferrari nem sofre, né? Porque
Gente, eu já tô entregando pra Deus já. Porque, o que gente, foi o áudio? Daqui a pouco a gente fala É. disso, porque eu vou chamar agora um quadro que a gente ama pra falar de um assunto que foi o assunto da semana, como a gente já mencionou, Ayrton Senna. Vamos chamar a nossa sala digital. Fala galera do Cola no Grid, hoje a Sala Digital vem com um levantamento diferente, uma homenagem a um dos maiores pilotos de todos os tempos. A morte de Ayrton Senna completou 31 anos nesta semana, mas muitos brasileiros de diferentes gerações seguem buscando pelo seu legado no Google. Então a gente separou algumas das principais perguntas feitas sobre Senna no último ano para trazer as respostas para quem está em casa. A primeira é a seguinte: Senna foi campeão em quais anos? Muita gente sabe que o piloto brasileiro foi tricampeão da Fórmula 1, vencendo títulos em 88, 90 e 91. Em 161 grandes prêmios, Senna venceu 41, conquistou 80 pódios e 65 poles. Mas até chegar na principal categoria do automobilismo, foram muitas conquistas e eu conto tudo no Band Motor. Para você ler a reportagem completa, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela. Outra pergunta que aparece aqui: como Ayrton Senna morreu? No dia 1º de maio de 94, na 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália, Senna perdeu o controle de sua Williams na curva Tamburello e bateu em um muro de concreto a mais de 200 km por hora. Uma parte da suspensão perfurou o capacete e o crânio do piloto. Para além da carreira, muita gente pesquisa sobre a vida pessoal de Senna. Olha aí, Ayrton Senna foi casado? Foi sim, com Lilian de Vasconcelos, sua namorada desde a adolescência. O casório durou pouco, só 8 meses. Depois ele chegou a namorar a Xuxa e a Adriane Galisteu, seu último relacionamento antes da morte. Por fim, Ayrton Senna teve filhos? Não teve, mas seu sobrinho Bruno Senna seguiu carreira no automobilismo e é associado ao legado do tio. Na próxima corrida eu volto com mais levantamentos da Sala Digital para vocês. Um abraço e viva Ayrton Senna! E viva Ayrton Senna! Ayrton Senna vive entre nós, inclusive. No dia 1º de maio aconteceu um evento, gente, que acontece há 20 anos, né? Tava na sua 20ª edição, para quem não sabe, que é o Ayrton Senna Racing Day. O Ayrton Senna, gente, ele era apaixonado pela corrida de rua. Era o esporte que ele praticava e que fazia parte do seu treinamento como piloto. E assim, uma curiosidade, para quem não sabe, foi através dele que diversos pilotos passaram a diminuir o consumo de álcool e cigarro, porque viram que ele não consumia e treinava, então isso ajudava ele a ser mais leve, performar melhor na pista, e introduziram a corrida de rua como parte do treinamento. E aí criou-se uma forma de homenageá-lo no dia 1º de maio, o Ayrton Senna Racing Day. Eu e o Moa estivemos lá esse ano. E olha, dado interessantíssimo. O Léo vai pro ano que vem. O ano que vem a gente vai levar, nem que for uma volta, amigo. Tá bom. Uma volta, Nem se for uma vai. caminhada. Uma caminhadinha, vai. Reconhecimento A de gente pista. larga, aí eu passo pelo dentro dos boxes, a gente já se encontra ali pelo Laranjinha, entendeu? É, gente, pra quem não sabe, a corrida ela acontece em Interlagos e ela é dividida entre uma volta por Interlagos, 2 voltas ou 3 voltas, o que dá 4 quilômetros e poucos, 8 quilômetros e pouco e 12 quilômetros e meio. E, gente, é uma corrida espetacular porque ela une os fãs da corrida de rua e os fãs de Ayrton Senna, que acabam sendo os corredores de rua, porque não tem como não ser fã. É a forma de homenagear o legado. E esse ano foi recorde de público, foram mais de 11 mil inscritos, lotado Interlagos. Já quiserem ter mais, ver como que foi essa corrida, acessem o @SennaBrasil e @Ayrton Senna Racing Day, lá vai ter. Eu também postei várias coisas, fui convidada esse ano. Eu já ia participar, fui convidada. E, gente, um dado interessantíssimo, que inclusive foi o próprio pessoal da Senna que falou. A gente teve mais de 50% de mulheres, foram 56% de mulheres inscritas, participantes, o que até o ano passado era 49%, e isso reflete também no consumo de Fórmula 1 pelo público feminino. Mais gente também interessada pela história do Ayrton Senna, como bem mostrou as pesquisas Sim. da nossa sala digital. Então, gente, o legado de Senna vive e essas formas de homenagem são sempre maravilhosas, como esse capacete aqui no estúdio, né? Muito legal. Legal demais. Você que corre, ou você que não corre, a gente vai trazer o Léo ainda pra isso. Vale muito, como a Lai falou, vale muito a pena. Porque, por exemplo, eu só tinha entrado ali na pista de Interlagos. Quando eu ia ver o GP, a gente invadia a pista ali e tal, pra ver o pódio. Só que eu só conhecia o S do Senna e a reta dos boxes ali, aquela reta principal. Eu nunca tinha
Você só colava no grid, só. Só colava no grid. Exatamente. Eu nunca tinha conhecido os outros cantos da pista que a gente já vê no videogame, vê na Fórmula 1, na TV e tudo mais. Então, você que gosta de automobilismo, e se você gosta de corrida, de caminhada, de atividade física, vale mega a pena, porque você vai estar lá pisando em cada canto onde os carros passam. E no paddock. No paddock. E você vai ver o quanto que aquela subida pra reta dos boxes, a do café, é íngreme, meu amigo. Olha, gente, eu vou Nossa, falar. a gente sofreu. Meu Deus. E ó, maior público era entre 20 e 30 anos. Era jovens. Eu Muito sou 30 a jovem. mais, tá? E eu corri, bati meu tempo, mais ou menos, né? Meu treinador tinha botado em 26 minutos, fiz em 28. Não, com aquela inclinação não Mas dá. não tinha como, gente. Não dá. Não, Agora eu tá entendo a perda da velocidade ali na subida. Que é, Gente, é muito íngreme. muito lindo. Muito E assim, íngreme. é muito... A festa em si, gente, porque a largada da corrida é com o Ayrton Senna falando. É ele narrando a largada. Legal, que legal. Então, assim, é muito especial. Então, mais uma Já vez... dá aquele gás, né? Já pra dá sair. aquele gás. Então, assim, é uma forma de homenagear. E aquela, gente, o público feminino... Ah lá. Estão tá mandando firme, muito. estamos cada vez mais fortes, mulherada. E o nosso lugar é, sim, falando sobre Power automobilismo, acompanhando as corridas, seja através das redes sociais, através da televisão, seja comentando. E é muito gratificante ver que a mulherada tá cada vez mais interessada e entendeu que o nosso lugar é aqui também, viu? E Eu tô muito aqui. Legal demais, legal demais. demais. Não sei se Uma reparou- salva de palmas para as mulheres que Opa, estão isso aí. ocupando o automobilismo, e é isso aí. Câmera da Verdade, já falei pra eles e repito aqui no ao vivo. Quando for cuidar de carro, me chamem. De a pé, vamos ver lá pro ano que vem. Pois é. Beleza? Agora, gente, vamos... Ó, deixa eu trazer um dado que eu fiquei inspirado, que eu vi aqui a vitória de Piastri. Simplesmente, meus amigos, em 6 GPs, um dado aí pra você de casa, 6 GPs do ano, Piastri venceu 4, tem um outro terceiro lugar, e ele só vacilou, porque todo mundo tem um errinho, né? O campeão, o vice ali sempre Sim. tem alguns errinhos. Chuva, Naquele né? GP da Austrália, lembra que ele tava disputando com o Norris, foi pra grama, quase ficou atolado no seu GP de casa? Tirando aquilo ali, Piastri vencendo impecável com 4 vitórias. Então, ó, tá Gente, pintando um campeão aí. Vamos hein? olhar a classificação aqui, ó. Piastri abriu a vantagem, como a gente comentou, 131 a 115. 17 pontinhos. 17 pontinhos. Verstappen ainda em P3, por uma diferença pequena ali de Russell. Mas incrível com essa Red Bull, né? Com a Red Bull, gente. O homem tá trabalhando, viu? A fralda tá cara mesmo, viu? Vou falar pra vocês, ó. A leite de pedra mesmo. O Russell, calado, vence. E calado ele vem aí, ó, gente. Escalando, escala. Tá buscando Gente, o Verstappen. Russell, tá? Todo mundo questionava se ele ia estar ali apto para assumir o papel de primeiro piloto da equipe. Está fazendo um excelente trabalho. Leclerc com a Ferrari. Antonelli, gente. Antonelli. E o Albon, que inclusive tá cada vez mais na frente, gente, com a Pois Williams. é, que O isso, que tá? está acontecendo com o Impressionando. Alex Albon? Se Albon- classificou atrás do Sainz. Ó, primeiro que a Williams levou os 2 carros pro Q3. O Q3, sim. Uma coisa inacreditável. A E gente hoje até. foi Algumas pessoas quinto e até, nono, né? até mandaram no meu direct. Meu, será que o Sainz viu alguma coisa nessa Williams que ninguém viu? Porque levar os 2 carros pro Q3. Só que aí o Albon. O Albon tá meio que na vibe do Russell. A gente nem tá vendo ele, aí de repente do nada o Albon tá lá em quinto, quarto. Aí do nada o Russell Exatamente. pega um pódio. Tá demais essa Williams aí. E é isso aí, gente. E aquela, né? A gente até vale fazer uma menção aí, Hamilton. Puxar um tema que muita gente vem questionando se o Hamilton não estaria focado demais no Met Gala e menos focado na Ferrari. Gente, ele tá se ajustando. Vamos ter calma com o Não, Hamilton. Acho Calma, que torcedores, isso aí é- calma. Entendeu? Calma. Muita histeria pra Eu pouco acho muito tempo. histeria. Muita gente... Todo piloto precisa de um período, gente. Ele ficou anos numa Mercedes, entendeu? Não foi um negócio que ele passou pela Mercedes um ano e já saiu. Não, é uma vida feita ali. Uma carreira feita na Mercedes. Então, é uma nova filosofia, né? Óbvio também que a gente, obviamente, quer falar sobre Hamilton na Ferrari e tal. Até porque a gente quer discutir, quer debater, quer falar, mas esse é só o 6º GP do Hamilton na carreira dentro da Ferrari, né? Então,
se comparar, nem sei quantos fez GPs pela Mercedes, sei lá, mais de 200 GPs talvez, sei lá. Então é uma diferença muito grande para um começo de trabalho. Então, E a expectativa com o Hamilton aí. também, como ele começou na McLaren, já brigando por título e tudo mais, eu acho que, e por ele ter os 7 títulos, o que se espera do Hamilton é muito do mesmo jeito se o Verstappen hoje mudasse de equipe, como a gente cogitou. Será que vai mudar? Será que ele vai se aposentar? Também a expectativa quando o Verstappen chegar vai ser alta, mas a realidade é que mesmo o Hamilton sendo ele, mesmo se o Verstappen mudar de equipe, vai ter um período de adaptação, seja do Sim. carro, seja da equipe, seja de N fatores. Não é, as coisas não funcionam tão simples assim no automobilismo. Você levantou aqui, sentou na outra, eu troquei de bicicleta. Não é assim. Sim. Tem muitas variáveis, então, torcedores... Eu torcedor da Ferrari, já tô calmo. Então, você torcedor da calmos, Ferrari ou gente, fiquem hater, calmos. calma. E vamos olhar a classificação de construtores. McLaren liderando com tranquilidade. Mercedinha veio aí, meu bem. Tem 2 pilotos, Quem né? diria? Que é no Quem caso... diria? Passou, né? Não, a Red Bull já estava em Já terceiro. estava em terceiro, É. né? Red Eu Bull em esqueci. terceiro, Ferrari encostando na Red Bull, já que a Red Eita. Bull... Se eu não me engano, passou o Williams. Eu acho que o Williams estava em quarto. Tá, Se eu não estou... Que eu vi um sim. meme. Eu vi um meme antes do GP. A Ferrari ali, ó, em quarto, fechando um top 5. A Williams! hein? Pois Cara, que é, legal gente. ver Nossa, o não Williams tava nesse não. O top meme, 5. Eu o meme, também, o meme cara. tava Digamos errado. assim, o É meme... histórico isso. São as 5 maiores do grid, vamos ser sinceros, né? Sim. Do grid, de todas as equipes aí, são as 5 maiores. A Williams, pela história dos últimos anos, não vinha naquela pegada, né? Não vinha completando a história que vinha tendo. Chegou a ser a última do grid. Exatamente, chegou, nem pontuou em algumas temporadas. E agora no top 5, as 5 Parabéns, grandes Williams. da Fórmula 1 agora nesse E já top vou, 5. e já E vou dupla falar forte, que o né? meme, já vou me corrigir que o meme tava errado, porque não tava em quarto. Essa diferença não tem como É tirar muito em um grande, GP. é. Então, o meme estava Estava errado. errado. Posso pontuar mais uma coisa, amigos? Pode. Aston Martin tem 14 pontos dele. Do A Stroll. estrolada, Lance Stroll. Que Dele, isso? da lenda. Que Jovem lenda. Alonso, não. Jogando o Alonso, carregando o Alonso nas costas, hein? Quem Que diria? isso, Quem hein? diria, Quem gente? diria? O cara que atolou aqui em Interlagos Quem diria? tá carregando uma equipe. E a Alpine não. Isso, a Alpine não está mais empatada com a Sauber porque Gasly pontuou na sprint do sábado, certo? Sim. E, gente, pra Exatamente. gente ir chegando aqui, já estamos chegando quase no fim do nosso programa, vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos lá. A gente teve estreia da Stock Car, né? Hoje a gente teve, aliás, ontem, né? A primeira corrida foi ontem. Novo carro, SUV, pela primeira vez. Que O carro legal, promete ser 0,4 segundos mais rápido. Então, é um carro que os pilotos estão adorando, bate-papo com alguns deles. E a gente tem uma volta de um nome importante para Stock Car. Elinho Castro Neves. Hélio Castro Neves, simplesmente o tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis. E vai buscar o Penta, hein? No dia 25 de maio também vai buscar o Penta nas 500 milhas de Indianápolis. O mês de maio vai ser esse mês tá sensacional. Ó, tem gente, tem. GP de Mônaco. Tem GP de Mônaco, tem Quinta- estreias, tem, estreia da série da F1 Academy no Que legal. Netflix, tem estreia da série The City, que conta a troca do Hamilton com Com o Antonelli, Kim, né? Antonelli, tem Stock Car agora, a gente teve. Tem estocado, tem GP de Mônaco, que vai acompanhar aqui na Band junto com a gente. E GP depois de com a Imola, Grid, que GP sempre é de Imola, especial. gigantesco. Que teremos as 500 milhas de Anápolis, também 600 milhas de Milhas de Charlotte na NASCAR, né? Então, que mês incrível. Tomaremos café da manhã em Mônaco, almoçaremos em Indianápolis e jantaremos Em em Charlotte. Charlotte. Que com a Olha, isso, NASCAR. vai que ser momento, um que dia, momento. Dia 25, incrível. E sensacional. puxando os brasileiros, tem que falar da F1 Academy. F1 Academy que tivemos um quali muito bom das nossas brasileiras, a Aurélia e Rafa. A Aurélia em sexto, Rafa em sétimo. Chegamos na corrida 1 com o grid invertido e a gente falou, elas vão largar em segundo e terceiro, porque inverte os 8 primeiros. Sim. Só que aí a Lloyd enfiou o carro com tudo pra cima da Rafa, fez uma loucura estrago, ali naquele gente. começo. A Rafa já foi lá pra trás. A Aurélia também teve problemas. Acabaram ficando a Aurélia em sexto e a Rafa em oitavo. Porém, a Rafa pontuou e a Aurélia também. A Aurélia fez seus primeiros pontos na F1 Academy, então as duas pontuaram. Só que aí hoje a gente não teve. corrida. Não teve a Por prova, causa da infelizmente, chuva foi cancelado. Então nossas brasileiras
Estão galgando ali passos maiores, estão aos pouquinhos evoluindo na F1 Academy. Se me permitem, antes de encerrar, meus Sim. amigos, rapidinho, direção perdão, mas eu queria puxar uma salva de palmas para o nosso Reginaldo Leme, salva de palmas para o Regi. Grande, Regi! Regi Leme, uma das lendas do nosso automobilismo, cobre Fórmula 1 há mais de 30, 40 anos. Então a gente tem que valorizar um cara como o Regi na nossa transmissão, que ainda quer estar aqui. Porque se eu fosse o Regi, eu nem ia querer mais. Olha, já cobri campeonato primeiro mundial do Brasil, de Emerson Fittipaldi, cobri o tri de Nelson Piquet, cobri o tri de Ayrton Senna, vivi junto com o Rubens Barrichello, enfim, cada história que o Reginaldo Leme tem, e a gente tem que valorizar um cara desse nível na transmissão aqui no Brasil, ainda com tanta história, um dos únicos poucos a participar do Clube dos 500, que tem Sim. 500 GPs em loco da Fórmula 1, tem anel, tem certificado. Então, pra gente é uma honra ter Reginaldo Leme na transmissão aqui na Band. Então, salve de palmas a Regi Leme, além da Reginaldo Leme. Lema, que isso, esses dias eu vi um podcast dele, aula Sensacional. de automobilismo. Mas como tudo que é bom dura pouco... A gente não vai falar do Bagre? A verdade, Ah, só antes da não, gente encerrar. Piloto do dia, Bagre. Bom, Pra eu fechar. vou começar com o piloto do dia, porque falei que foi o hoje Verstappen. Não, peraí. Calma lá. Antes da gente encerrar, eu vou falar meu piloto do dia, gente, porque todo mundo vai ter que engolir, especialmente você, Moa. Lando Norris, piloto do dia, Olha sim. lá. Sim, eu Por fui favor, um pouco direção. crítica com ele, fui, mas eu reconheço e sempre falei. Se ele se acertasse, gente, ele vai entregar. Porque ele é excelente piloto. Ele só precisa acertar a cabeça, precisa de ódio, foco e ódio. E hoje, calou a sua boquinha, viu? Olha lá. Piloto do dia. E Bagre do dia, gente, foi o Lawson, né? Lawson, que Fez nada. fez nada pra Que variar. já vai dar bye-bye, né? Bye, bye. E Tudo- você? Tudo indica. O meu, gostaria muito, muito, mas hoje eu não vou votar no Lando Norris. Primeiro, meu piloto do dia, George Russell, que, como a gente comentou, ninguém falou dele, na hora Copiou, do irmão. nada, ele tá numa terceira colocação. Ele tá no pódio. Num final de semana que o Antonelli acabou fazendo pole na sprint, ficando em terceiro lugar na classificação para o GP. Então o Antonelli puxou mais as atenções da Mercedes e mesmo assim o Russell foi lá Calado e vence. do nada ele aparece na terceira colocação. Piloto do dia para mim, George Russell, e Bagre do dia não será ele, será Yuki Tsunoda, porque, pelo amor de Deus, né? Yuki Tsunoda foi salvo, o Lawson, ele tem que acender uma vela e rezar pro Lawson todos os dias, Yuki Tsunoda. Por quê? Se ele tivesse começado na Red Bull no primeiro GP, a base de comparação ia ser o Pérez, e aí o Tsunoda ia ser muito criticado com o que ele tá fazendo hoje. Só que como a base de comparação é o Lawson que ficava em P20, um P10 não é nem tão ruim assim. Mas com uma Red Bull, que ainda é a terceira força do grid, ele se classificou atrás do Ocon. Ele se classificou atrás do Ocon Que beleza, e hein, terminou Japão? em 10º lugar. Se defender. Então, Tá assim, ó, Red Buller aqui, Tsunoda, É, não tem você é o bagre do defender, dia não. pra esse GP de manhã. É justo, viu? Bom, meus Inclusive, amigos. ele feriu, né, código de trânsito. Teve Nossa, ele verdade. deu uma freada ali, tipo quando a gente vê o radar, sabe? A gente freou ali, mas não deu. É, aquela punição Pois é. foi bem de iniciante, talvez, né? Foi muita sede ao pote. Pra mim, piloto do dia, pra gente começar, cada um falou de um, do pódio, então vou citar ele, obviamente, Oscar Piastri, que venceu, largando de quarto. Então, venceu, Oscar, você escolheu Lando Norris. Lando Norris. Você escolheu Russell. Russell, muito bem escolhidos ambos. E eu vou de Oscar Piastri, que fez uma corrida, de novo, mais uma vez, pra ninguém botar defeito. Espetacular. Então, sensacional. E pra mim, bagre do dia, equipe Ferrari. Que treta foi aquela no Verdade. final do GP, meus amigos, né? Hamilton dando aquelas, né? Hamilton literalmente Colocando perguntou pra se a fora. Ferrari queria que eles deixassem o Sainz O passar. Sainz eles passar também. também. Ou seja, jogo de equipe E ó, ali, treta ali no fim, ó. jogo de equipe ali tá difícil. Então, pra mim, bagre do dia, Ferrari. A equipe, não os pilotos, mas pra mim a equipe Ferrari. Vamos se organizar, galera, né? Se se organizar certinho, vai dar certo, né?
E com isso, encerramos o Cola do Grid de hoje. Já, gente. Nossa, se deixar, a gente fica aqui 2 horas, viu, gente? Por favor, alô, Band, direção da Band aí, queremos 2 horas Alô, de programa. diretor, mais meia hora de programa. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por quem acompanhou. Meus amigos, muito obrigada mais uma vez pela Valeu, parceria. inclusive você que tá vendo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve Já aqui. se inscreve, no já deixa Esportes seu na comentário. Band, comenta. Quiser cornetar, corneta. Quiser falar bem, fala. Tamo junto. E é isso. É isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê na próxima corrida. Valeu. Valeu!